Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Muito bom estar aqui com você, sempre conversando sobre um assunto bíblico, isso é importante, né? Tá na Bíblia, a gente está conversando sobre isso, né? A verdadeira liberdade. O nosso texto base é esse aqui mesmo, Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. E eu te expliquei, né? Não seremos libertos, fomos libertos. E eu te expliquei como isso aconteceu, né? O pecado, ele nos aprisiona por causa de uma dívida que é gerada. O salário do pecado é a morte. Eu sempre digo aqui na igreja, quem tem um salário de morte, assume uma dívida de vida. Entende? Exatamente isso. Então, se eu recebo morte como pagamento, então eu tenho que entregar a minha vida. Você entende isso? Então era isso. Então Jesus, aqui no escritor de Hebreus, ele diz exatamente isso. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele está falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte, ou seja, o pagamento da dívida, derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Então Jesus entregou a sua vida. Lembra a dívida de vida? Ele entregou a sua vida no nosso lugar. E porque ele pagou a nossa dívida, ele nos libertou. E libertasse, né, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados, né, pelo medo da morte. Então é exatamente isso daí, queridos. A verdadeira escravidão que nós vivíamos antes de Cristo Jesus tem a ver com a natureza. Eu te falei, a morte espiritual. Jesus falou isso para Adão. Adão, não come desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Não era uma morte física. Então Adão come e ele morre mesmo espiritualmente, separação de Deus. E nesse momento, a natureza de Deus que habitava nele está morta. Então agora a natureza carnal, humana, inclinada, né, influenciada pelas trevas, ela assume o controle. E essa é a verdadeira prisão. É a vida do homem vivida só para si mesmo. Vou te mostrar que era essa condição que nós estávamos. Sabe? É exatamente isso que lá no livro de Efésios, capítulo 2, vai anotando essas referências e vai lendo lá, cara, porque esse ensino aqui é muito importante. A gente está falando aqui, te ensinando para que você ande em liberdade, meu amigo. Sabe? Existem práticas na tua vida que você acha que está preso. Você acha que não consegue vencer. Você acha que não consegue abrir mão. Mas eu quero te dizer, você já tem toda a força. Se você está em Cristo Jesus, você já tem toda a força necessária para abrir mão desse comportamento. Agora, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te dizer que você precisa fazer isso. Você precisa reconhecer que Jesus morreu no seu lugar para que você creia, entregue sua vida a Ele e você possa receber vida. Uma nova natureza interior, que agora a natureza do pecado só nos inclinava para o erro, agora eu tenho a vida de Deus, eu posso controlar isso. Então Efésios capítulo 2 vai dizer isso, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver. E é exatamente isso. Quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2 fala isso, que nós estávamos mortos porque a gente vivia debaixo de uma influência do príncipe desse mundo. Quem é? Satanás. Ele nos influenciava a viver de uma maneira errada por causa da nossa condição de morte espiritual. E aí no verso 3 ele explica mais um pouco, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós que hoje estamos em Cristo Jesus, outrora também andamos nessa condição. Olha aí, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, lembra que eu falei de natureza? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Efésios capítulo 2, ele mostra a exata condição que eu e você vivíamos. Uma falsa liberdade. Porque, na verdade, a gente vivia uma vida de fazer o que a gente queria, sabe, de fazer a nossa vontade, mas a Bíblia está dizendo que a nossa vontade, se você for olhar no verso 2, era uma influência maligna. E é assim que, de modo geral, as pessoas vivem. Acham que estão vivendo uma vida livre, fazendo o que quiser, mas, na verdade, na sua maneira de pensar, tem uma influência maligna para as destruir. E é isso que a gente vê, cara.
As pessoas acham que estão vivendo bem, curtindo a doidada e tal, que nem aquele filme, né? Curtindo a vida doidado. Mas, na verdade, quando você vai olhar para o resultado das suas práticas, você vai ver destruição. Destruição na família, destruição na saúde, destruição nas finanças, você vai ver só destruição. E obra de destruição é a obra de quem? A Bíblia diz, João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para isso. Então, cara, a gente já pode ver que a inclinação da carne humana é uma inclinação que tem a influência maligna. Na maneira de pensar, são pensamentos que vêm e a gente quer colocar em prática. Sabe? Então, eu quero terminar esse vídeo com essa frase. A maior prisão é viver uma vida baseada em seus próprios desejos e pensamentos. É isso aí. Eu e você, queridos, não fomos chamados para viver conforme a gente quiser. E eu costumo dizer, o homem tem uma natureza humana autodestrutiva. Ele consegue, cara, viver de um jeito, praticar coisas que acabam com ele mesmo. Até mesmo nessa questão de alimentação, se você vai ver. Come tudo que só te der vontade para você ver onde você vai parar. Vai destruir teu corpo, vai destruir tua saúde. E entre outras coisas que eu poderia falar aqui. Não é verdade? A gente vê isso aí. Então nós não fomos chamados para viver dessa maneira. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração, cara. E no próximo vídeo a gente continua conversando, tá bom? Deixa teu comentário, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe no nome de Jesus.